Gênesis 41, 37. José como governador do Egito. José, para quem não sabe, ele nem sempre foi governador. Aqui está dizendo como governador. É o dia que ele vai assumir a posse de uma mudança extraordinária na sua vida. Mas nem sempre a vida de José foi assim. Leia comigo. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como esse, em quem há o Espírito de Deus? Eu queria que você meditasse nessa parte que é muito importante. Leia comigo de novo 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus. O que Faraó percebeu de qualidade em José? Que ele era um bom matemático? Não. Que ele era um homem muito forte? Não. Qual foi o adjetivo? Qual foi a qualidade que Faraó, sendo a maior autoridade do país, olhou em Faraó, em José? Ele é um homem cheio do Espírito de Deus. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu e você dermos valor a isso, e formos também homens ou mulheres, porque o Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Se formos homens e mulheres cheias ou cheios do Espírito de Deus, nós vamos chamar a atenção desse mundo. Porque o Espírito de Deus, ele nos dá a capacidade de fazermos coisas que sozinhos jamais chegaríamos a fazer. Quem está entendendo? Esse homem que está recebendo um elogio de Faraó, nem sempre estava só dando tudo certo para ele. Aliás, quando ele era muito moço, por inveja dos seus irmãos, José foi vendido como escravo. Os irmãos o venderam, mandando ele para uma terra estrangeira. Colocaram ele no poço, o enganaram. Para pensar, ele já não era cheio do Espírito de Deus? Sim ou não? Sim. E por que Deus permitiu? Porque Deus permitiu um homem que era segundo o coração de Deus, cheio do Espírito de Deus, que os seus irmãos o odiassem. Aí você vai entender que mesmo você estando na igreja, fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus, de repente na sua casa tem gente que se levanta contra você. Quem está entendendo? Mas eu sou cheio de Deus. Ué, José também. Quem entende isso? Consegue começar nós precisamos amadurecer a nossa vida espiritual para compreender que isso não quer dizer que você é endemoniado. E que você tem que entender que se Deus está permitindo, Ele está te preparando para algo que você não faz ideia na sua vida. Quem entende que Deus tem coisas grandes para você? E se eu falar que o que você imagina não chega nem perto do que Ele tem para você? E olha que o que você imagina para você é bom. Ninguém imagina coisa ruim para si próprio. Mas o que Deus tem para você está escrito lá em Coríntios, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. José amava a Deus, mas isso não impediu que os seus irmãos o jogassem numa cova, não permitiu que ele o vendesse como escravo. Você acha que esse homem, quando ele foi ser escravo, ele era livre na sua casa? Ele era livre. O pai dele era um líder de uma nação. E ele vai agora para uma outra nação, falar um outro idioma, falar uma outra língua, aprender um outro costume, mas não como um homem livre. Não como se eu pegasse aqui um avião, fosse para a Europa ou fosse para os Estados Unidos e passear. Ele foi como escravo. Ele teve que fazer coisas que ele não queria fazer.
Alguém aqui já teve que fazer coisas que você não queria fazer? Quem já passou esse tipo de situação? Que você teve que engolir seco, que você teve que fazer, porque você... Irmão, são situações que nós vamos vivendo no dia a dia da nossa vida. Às vezes, você está numa situação que você tem que fazer algo que você nem queria fazer. E aí você fala, mas eu sou crente, eu sou de Deus, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu já me batizei, já entreguei minha vida. E se você ainda não fez essas coisas, se apresse a fazer. E aí, o que eu vou fazer, bispo? Continuar crendo que a sua vida que você entregou nas mãos de quem? O seu futuro está nas mãos dele. E se está nas mãos dele, e aquele momento é angustiante, é triste, você não está compreendendo? Calma, lá na frente você vai entender que tudo teve a permissão de Deus para Ele te levar para onde Ele quer, e não é lugar pequeno, porque quanto maior for a sua luta, também maior vai ser a vitória que Deus tem para você. Eu posso ouvir um glória a Deus aí ou não? Então dá um glória a Deus e uma salva de palmas para Jesus. Presta atenção. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como você, como tu. Você vai administrar a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Presta atenção. Esse homem que a gente está dizendo que passou tanto aperto, tanto sofrimento, está recebendo agora o título mais poderoso que uma pessoa pode receber no país. Não tem ninguém que diria, não, eu não quero isso daí. Isso aí, ele vai... Faraó falou assim, você só não vai mandar em mim. Da minha patente para baixo, você vai mandar em tudo, você vai administrar tudo. Você falou, está falado. Mas esse homem nem sempre passou por isso. Esse homem já sofreu injustiça. Quando ele era escravo, ele foi trabalhar na casa de Potifar, um homem que ele foi trabalhar. Esse homem confiava tanto nele, via Deus nele, lembra? Assim como o Faraó viu Deus, Potifar também viu, que entregou a chave da casa na mão dele. Falou, estou indo viajar, cuida aí para mim, eu tenho coisa para resolver. A mulher dele, a mulher desse homem, perturbada, cheia de demônio, olhou para José e falou assim, eu quero dormir com você. Sabe qual foi a palavra de José? Não posso, primeiro porque temo a quem? E segundo porque o meu patrão, eu tenho a minha palavra, eu tenho caráter com Deus e tenho caráter aqui na terra. Parece que esse homem está fazendo as coisas certas, sim ou não? Quando o marido chega e ele fala o que aconteceu e a mulher fala, mente, ele tentou dormir comigo, a roupa dele aqui. O que o marido dela faz? Manda ele para a cadeia, manda ele para a prisão. E José, mais uma vez, fazendo tudo certo. Fala assim, fazendo tudo certo. Não é o que acontece com a gente na igreja? Bispo, eu estou fazendo tudo certinho. Quanta gente senta aqui, bispo, eu não sei o que está acontecendo. Eu estou fazendo tudo certinho. E olha o que eu estou passando. Sabe o que você está passando? Deus está te preparando para algo grande que vai vir na sua vida. Consiga amadurecer e entender que quando você serve a quem? A Deus, Deus está cuidando de tudo no detalhe. Mas bispo, Deus está cuidando, levando ele para baixo? Claro, Deus tem que preparar. Porque se você não estiver preparado para receber o que você vai receber, você vai se perder quando ele te entregar. Tem bênçãos que não chegou na vida de muita gente, porque ela ainda não está o quê? Preparada. Porque a bênção já está preparada. Quem entende isso? Deus não tem que... Deus para fazer o mundo demorou 6 dias porque ele quis. No 7º descansou para deixar exemplo. Se ele quisesse fazia isso e tudo estava acontecido. Vou dar uma palavra para você. A sua bênção já está preparada. Agora a pergunta é, você já está preparado?
Esse homem está na cadeia por um crime que ele não cometeu, por uma injustiça que ele está sendo vivido, e ele continua servindo e adorando a quem? Tem gente na igreja que, se perdeu o emprego, ela começa a blasfemar contra Deus. Se ela for fazer um exame e ficar doente, ela começa a blasfemar contra Deus. Ei, você tem que aprender a amar Deus sobre todas as coisas. Você tem que aprender a amar Deus na saúde e na doença, na riqueza ou na miséria. Você tem que aprender a amar Deus em toda circunstância. José continua amando a quem? Mesmo no tempo da sua dificuldade. Mas agora a vida dele está mudando. Continua para você ver mais uma mudança. Disse mais Faraó a José: vê que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Sabe quanto tempo que esse homem não vê uma peça de ouro? Há muito tempo. Ele é escravo. Escravo só vê peça de ouro nos outros, em si não. Tem gente aqui que tem visto bênção na vida dos outros, mas Deus mandou dizer: a tua vez vai chegar. Quem está pegando a visão? Você tem visto outros comprar o que você queria, sua vez vai chegar. Você tem visto outros receber o que você queria, a sua vez vai chegar. Imagina quantas vezes José, como mordomo da casa de Potifar, pegou o colar de ouro e colocou em Potifar, que era um egípcio, e era uma vestimenta. Era um soldado, era um homem poderoso, e ele mesmo não podia usar nada. Mas agora ele está recebendo do próprio Faraó. Gente, para tentar entender. Nesse dia, tenta imaginar esse dia: Faraó abençoando José. Nessa manhã, nessa madrugada, José estava vivendo ainda na cadeia. Ainda ele estava na cadeia pela manhã. E agora à tarde ele está vivendo o que ele nunca sonhou na sua vida, o que ele nunca imaginava na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você: não perca suas esperanças, não perca suas expectativas de ser curado, de ser abençoado, de alcançar sua vitória. Mas bispo, parece que está tão longe. Ei, era uma manhã como outra. José tomou café da manhã na prisão. Só que de repente o carcereiro: sim senhor, oficial. Faraó mandou vir chamar José. A Bíblia diz que José ainda estava barbudo, usando roupa de carcereiro. Falou: não dá para ele assim não. Então ali já começou uma transformação ali mesmo. Começou a dar banho, fez a barba, botou uma roupa. Quando ele chegou, aí começou a coisa acontecer. E agora, da prisão, ele está recebendo a maior autoridade, o maior título que uma pessoa podia receber. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus não se atrasa. Deus vai chegar na hora certa. E quando chegar a hora certa, todo mundo vai ter que ver que Deus foi com você, e que o que você suportou valeu a pena ter esperado a vitória do Senhor Jesus. Glória a Deus, igreja. Agora, pronto, agora ele é o Faraó, ele é a autoridade, amém? No versículo 44, ele diz assim: disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem tua ordem ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia, que era a linguagem do Egito, e lhe deu por mulher a Zenate, a filha de Potífera, a sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó. Se tornou o rei do Egito, que era o rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito. Durante os 7 anos os guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim,
ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Não sei se você sabe, houve 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu o nome Asenate, filha de Potifra, sacerdote de On. José, o primogênito, chamou de quê? Manassés. Fala comigo, Manassés. Não, a igreja, vai. Manassés. Mais uma vez, Manassés. Chamou o primogênito de quê? Manassés. Pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Em alguma Bíblia, de todo sofrimento. Ei, Manassés quer dizer: Deus me fez esquecer aquele esforço doloroso que eu passei. Olha para mim, essa bênção de Manassés Deus está entregando aqui hoje. Quem quer viver um futuro extraordinário? Você precisa esquecer, deixar coisas para trás, que te feriram, que te machucaram. José não guardou mágoa dos seus irmãos, porque ele esqueceu. Não é que ele tem amnésia e não lembra do que eles fizeram, mas ele não considerou aquilo. Ele entendeu que aquilo era parte de um processo, tanto que lá para frente ele diz o quê? Foi Deus que usou vocês para esta ocasião. Para Deus transformou o mal que vocês intentaram contra mim para o bem. Então, se você quer viver um futuro extraordinário, aprenda a esquecer o que tem que ser esquecido. Mágoas, revoltas, coisas que te machucaram para trás, coisas que te feriram. De repente você sofreu num casamento e você não vai conseguir viver um novo extraordinário se você não esquecer e ficar guardando aquilo no seu coração. Você foi traído por um sócio, você tentou um comércio e fechou, e aí você tem medo de abrir um novo porque um quebrou. Ei, Manassés quer dizer: Deus me fez esquecer do sofrimento, porque Deus transforma sofrimento em tempo de alegria e de vitória. Não é isso que está escrito no Salmo? Quem semeia chorando vai voltar colhendo com alegria. Diga assim: Manassés, Deus vai me fazer esquecer todo o sofrimento que eu já passei. Quem já passou muito sofrimento aqui? Quem já teve que fazer o que você não queria fazer? Quem você já foi tratado como se não fosse ninguém? Faz assim. Já desdenharam de você. A pior situação, uma das coisas mais horríveis, é quando fazem descaso de você. Quem já passou sabe do que eu estou falando. Você entrar numa casa de um filho, você entrar na casa de uma família que deveriam te tratar, te reconhecer, e lá você não é reconhecido. Você sente que era melhor você ter ido embora, não ter ido naquele lugar. E de repente isso tem te machucado, te torturado. Eu não sei. José não guardou mágoa, nem do faraó, nem de Potifar, nem da mulher que traiu ele, que falou um monte de... José não foi José. José colocou tudo na mão de quem? Porque José sabia que tudo, na verdade, fazia parte de um propósito. Fala assim: tudo que eu estou passando faz parte de um propósito. É difícil entender isso, mas é preciso. Qual é o nome do segundo filho dele? Vamos ver. Primeiro, Manassés. Deus me fez esquecer do sofrimento. Segundo filho dele. Ao segundo filho chamou de quê? Efraim, porque disse: Deus me fez vencer. A palavra próspero também é vencer. Deus me fez próspero, Deus me fez vitorioso na terra da minha aflição. Sabe por que os irmãos colocaram ele na caravana que ia para o Egito? Para ele fracassar lá, para ele morrer como um escravo, para ele dar errado. Mas foi lá que ele foi governador, foi lá que Deus levantou ele. Pensaram que ia matar você, mas o Deus de Efraim está na sua vida também. O Deus de Manassés está na tua vida. O Deus de José é contigo. E Deus mandou dizer: aquilo que era para dar errado, tudo aquilo que era para dar errado, vai dar certo. E eu declaro em o nome de Jesus Cristo. E se você crê, diga: eu recebo e glorifico o nome do Senhor.
Ei, fala assim: eu vou viver o propósito para viver o extraordinário. Manassés, esquece. Te machucaram, te feriram, te pisaram. Você entrou num lugar, te humilharam. Amém. Não é para você guardar aquilo ali e dizer: eu vou para humilhar. Quando os irmãos de José estiveram diante dele, José não os humilhou, José os cuidou, José os amou. José foi diferente do que eles, porque lembra da primeira qualidade que nós falamos de José? Qual era a qualidade maior de José? Ih, esqueceu. Qual era a maior qualidade de José? Ele era cheio do Espírito, e quem é cheio do Espírito Santo não precisa de vingança. Quem é cheio do Espírito Santo vai mostrar para todo mundo o Deus que está dentro de você. Eu vim dizer aqui hoje para você, eu vim orar hoje por você. Eu não sei o que você está passando, mas Deus não trouxe você aqui por acaso. Talvez você está vivendo algo que nem você entende. Fala para Deus: Senhor, mesmo que eu não estou entendendo, me ensina a confiar, porque eu sei que quando tudo isso passar, vai ser grande o testemunho que você vai dar. Quando você contar, meu irmão, você imagina. Gente, você acha que José chorou esse dia, sim ou não? Deve ter passado o que na vida dele? Um filme. Esquecido pelos irmãos, jogado na cova, escravo. Imagina o que ele passou como escravo. Imagina o que ele passou como escravo. E eu vou dizer, nós não fazemos ideia, porque imagine o que um escravo vive. Mas ele não deixou de adorar quem? Em todo o tempo ele falava bem de Deus. Aliás, quando ele se tornou o maior do Egito, ele fez o Egito inteiro se dobrar diante de Deus. Ei, suporte o propósito, suporte a dificuldade, o momento, o processo, porque Deus tem algo grande para você. Eu não vim aqui senão para te dizer isso. Aguenta mais um pouco, porque vai valer a pena o que Deus está preparando para você. Quem tem ouvidos, o que o anjo está dizendo à igreja do Senhor Jesus. Glorifique e feche a sua Bíblia e vamos orar. Podemos orar? Fique de pé, pois eu quero profetizar que seja lá o que você viveu, que você precisa que fique esquecido, você vai deixar hoje aqui. Você não vai levar embora não, que é para ser esquecido. Você vai levar hoje é prosperidade. Você vai levar a bênção de Efraim. Deus vai te fazer próspero, vitorioso, quando todo mundo achava que você ia perder e ser um derrotado. Põe a mão no seu coração e vamos orar, vamos adorar esse Deus.